Sou a Paula Carvalho, sou jornalista, historiadora, editora e eu sou uma das organizadoras desse livro aqui, junto com Giovana Madalosso, Esmeralda Ribeiro, Débora Goldenberg, Suni Fersek, e também teve a ajuda da Natália Timmerman, do Grande Dia para as Escritoras. Esse projeto que virou esse movimento que, enfim, a gente não esperava e a gente começou muito humildemente, assim, pensando, será que alguém vai aparecer na foto em São Paulo? E aí, de repente, a gente viu, tinham 420 escritoras no estádio do Pacaembu durante a Feira do Livro do ano passado, várias outras cidades se juntaram logo em seguida, e aí no final a gente tem 52, 53 fotos de 48 cidades diferentes, do Brasil e do mundo também, e com uma quantidade imensurável até de escritoras, acho que até uma quantidade bem mínima, né, das escritoras que a gente tem aqui no Brasil. Foram identificadas 2.302 escritoras, um trabalho feito pela jornalista Jéssica Carvalho. Estava até falando aqui antes da mesa, só apenas 200 escritoras não foram identificadas. E aqui tem de várias cidades do Brasil, e como a Giovana falou lá no estádio do Pacaembu, sempre disseram que as mulheres não escreviam, e aí, né, essa foto, essa união ali das mulheres para tirar essa foto mostrou justamente o contrário, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente está fazendo esse lançamento, eu estou muito feliz com o convite da Bazar do Tempo para mediar essa mesa, que só tem gente graúda aqui do meu lado, muito feliz. Vou apresentar rapidamente elas, né? A Júlia Wehrmann, que é escritora, trabalha como agente literária da agência RIF, escreveu desde zines até romances, né? Um manual de como pedir demissão, e o mais recente dela, que é o infantil, que é o de Lermando o Cão, né? Aí do lado dela tem Eliana Alves Cruz, que, enfim, ganhadora do Jabuti de melhor conto por A Vestida, e autora de grandes livros, né? O Água de Barrela, o Mistério no Cais do Valongo e o mais recente, A Solitária. Né? E aqui a Renata Correia, que é roteirista de TV também, então dramaturga, escritora também, e faz podcaster também, faz várias coisas aí. E a Aline Chagas, que é poeta, escritora, organizadora do Sarau Ciranda, da comunidade Rocinha. Então, aqui a gente tem uma gama também de diversidade, não só de origens, mas de trajetórias e de gêneros literários, vamos dizer assim, tipos de escrita, né? Porque é uma grande questão que a gente teve, inclusive será que eu posso participar da foto porque eu sou escritora, né? Isso a gente ouviu de muitas mulheres, né? Não só porque a gente fala, será que o fato de eu não ter um livro publicado, será que eu não sou escritora? Ou então, se eu escrevo roteiro ou peça, ou, enfim, livros técnicos, será que eu sou jornalista? Será que eu não sou escritora também? Porque, afinal das contas, a gente está sempre escrevendo, ou então estou escrevendo lá meu diário, um blog, enfim. Então, acho que isso é a beleza, uma das belezas desse movimento, é suscitar também esse tipo de questionamento, né? O que significa ser escritora, né? E, ao mesmo tempo, acho que as fotos aqui trouxeram esse reconhecimento, um autorreconhecimento também, que a gente precisa também, né, como mulheres escritoras. Então, enfim, queria começar pedindo para vocês explicarem mais ou menos como é que vocês quando é que vocês começaram a se sentir escritoras, ou então se vocês ainda não se sentem escritoras, porque eu ainda não me sinto assim. Então, enfim, que eu acho que é uma das grandes questões aqui. Tenho livros também, tá vendo? Por acaso eu tenho livro publicado pela Fósforo, chama Direito à Vagabundagem, As Viagens de Isabelle Eberhardt, mas é de não ficção. Enfim, então é a história de uma viajante suíça que se disfarçava de homem muçulmano para viajar pela Argélia, morreu com 27 anos afogada,
no deserto, enfim, ela tem uma história muito louca e não é romance, não é mentira, é de verdade, porque as pessoas têm vidas muito absurdas também. Então, enfim, então tá vendo, né? Eu esqueço até de falar do livro, enfim. Então, é isso. Se vocês puderem começar. Quem quiser começar. Gente, indica. Pode começar, pode fazer, vamos fazer assim? Júlia, Eliana, Renata e Aline, pode ser? Boa tarde a todas e todos que estão aqui. Obrigada pela presença, obrigada por essa mesa e pelo convite. Eu gosto muito do texto da Paula, que está nesse livro, Um Grande Dia para as Escritoras, porque ela fala justamente dessa dificuldade em se reconhecer, em se assumir como escritora. Acho que eu passei por isso também, e conheço muitas escritoras que passaram e que ainda têm um certo desconforto em assumir, né, que ocupam esse lugar. E eu acho que talvez parte desse desconforto seja porque é um lugar tradicionalmente ocupado por homens, né? Se a gente olha para a história da literatura, o cânone literário ele é composto, o cânone ocidental, pelo menos, né? Tem muito mais homem do que mulher, e não só na literatura. Acho que para qualquer parte que a gente olhe, os homens são a maioria, né? E eu acho que essa dificuldade ela é histórica, talvez, né? Cultural. Mas acho que ela é também uma dificuldade de entender em que momento a escrita toma, né, a nossa vida, em que momento ela deixa de ser um hobby apenas, em que momento a gente começa a colocar isso no mundo, a ganhar leitores. E eu acho que esse trabalho de dar visibilidade a essa atividade é o que valida o que a gente faz, seja um roteiro que vai ser assistido num filme, numa série, seja a participação num evento como um sarau, seja publicar um livro de forma independente, publicar um livro por uma editora grande, por uma editora pequena, se reunir num coletivo onde você possa ler e ser lida, né, por outras mulheres e por outras pessoas, enfim. E eu acho que é um exercício de afirmação constante, né? Eu acho que eu comecei a pensar em mim como uma escritora no momento em que eu comecei a publicar textos na internet. Eu sou da geração do blog. Houve uma época, né, que os blogs eram um meio muito ativo e muito legal para difundir, e também para conhecer, né, pessoas. Acho que ter um grupo também, né, se assumir escritora tem a ver também um pouco com pertencimento, eu acho, né? Então, acho que é um processo, esse reconhecimento, e acho que a gente vai ganhando confiança, e acho que cada vez mais a gente tem acesso à escrita feita por mulheres, seja no mercado editorial grande, seja em pequenos grupos, em novas maneiras de fazer circular a literatura. Acho que a gente tem um cenário hoje muito muito bonito, assim, eu vejo com muito otimismo todo um movimento, e acho que o livro é um dos muitos resultados desses movimentos que a gente tem hoje em relação à literatura feita por mulheres. Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui, atendendo esse convite dessa iniciativa tão rica, tão bonita. Essa é uma pergunta, né? Quando a gente se assumiu escritora, quando isso se tornou uma verdade para cada uma de nós, é uma pergunta tão complexa quanto é a resposta dela, né? Tão complexa quanto é responder o que é ser mulher hoje, em 2023, porque essa experiência do feminino ela é muito diversa no mundo, no Brasil.
Uma coisa é ser mulher branca, outra coisa é ser mulher negra, outra coisa é ser mulher indígena, outra coisa é ser mulher trans, outra coisa é outra coisa da mesma coisa, né? São várias facetas de existências humanas. Então, eu acho que essa pergunta ela não está isolada de todas essas coisas que nos atravessam, de todas essas outras questões que nos atravessam. Para algumas pessoas, essa afirmação ela ganha uma carga duplicada, triplicada, porque primeiro que a literatura é um fazer artístico, é um lugar muito querido para a elite do mundo, não estou falando só do Brasil, né? Porque é onde se assenta a língua, é onde se assenta o idioma. E é onde se assenta o idioma, se assenta grande parte da cultura. É onde se assenta a memória, é onde se assenta a história, é onde se assenta a política. Nada se faz sem palavra, nada se faz sem texto. E esses terrenos todos são terrenos de muita disputa. Disputa entre homens, entre mulheres entre si, entre homens entre si, enfim. Tem uma fala do Krenak que eu gosto muito, que ele diz assim: nossos mundos estão em guerra. É guerra em todo lugar, o tempo todo. Então, se é guerra em todo lugar, o tempo todo, é guerra aqui também na escrita, no livro. A minha experiência particular, ela passa por isso, né? Foi muito difícil eu me enxergar em vários ambientes, né? Mesmo sendo uma pessoa que nasceu numa classe média lá, aquela classe média do cobertor curto, né? Nada falta, mas nada sobra, é tudo contadinho, né? Vende o almoço para comprar o jantar, mas tive educação, meus pais, né? Minha mãe era professora do ensino fundamental e tal, mas muito difícil eu me enxergar no lugar da escritora, porque na minha época de criança, a escritora era Cecília Meirelles, a escritora era Raquel de Queiroz, a escritora eram pessoas que estavam muito distantes de mim, né? Muito distantes mesmo, fisicamente falando, né? Então, não me enxergava ali jamais, né? Jamais. Ou estrangeiras também, né? Olhava, imagina. Então, durante muitos e muitos anos, mesmo depois de profissional, é um vício, né? A gente se vicia, a gente se acostuma com determinados lugares, e essa quebra de você pensar assim, mas eu posso estar do outro lado, será que não podia? Isso é um passo gigante, porque quando você faz essa pergunta, na verdade, alguma coisa já se concretizou dentro de você. Quando você diz assim, será que eu posso? E quando você pega o lápis ou pega o teclado e começa a digitar uma palavra, aquilo ali já é um movimento, já é um passo gigante. E quando isso se transforma em texto, se transforma em livro, uau, né? E mesmo assim a gente... será que eu sou escritora? Será que eu sou escritora? A gente fica nesse lugar do incômodo e do questionamento eterno, tentando se provar, porque a gente tem uma síndrome do impostor enorme, porque isso foi incutido em nós por séculos, né? Nós mulheres, especialmente nós mulheres negras, indígenas, enfim, dessas minorias, entre muitas aspas, né? Se a gente pensar bem, né? Aqui nesse lugar, na Biblioteca Nacional, muitas pessoas se intimidam de entrar aqui. Eu andei conversando isso com o presidente aqui, que é o Lucchesi, né? Eu falei, olha, como abrir mais essas portas? As pessoas se intimidam com esse prédio, se intimidam com uma estante cheia de livros, é uma barreira enorme, né? As pessoas não acham que isso pertence a elas. Então, eu acho que a gente tem um terreno grande ainda para percorrer. Eu me lembro que eu escrevi num diário com 11 anos, escritora eu acho que é uma coisa que eu poderia ser. E fui até lá com meu garranchinho lá de criança, e eu esqueci desse plano, né? Porque tem uma fase na vida que a gente acha que pode tudo, né? A gente quer ser de caixa de supermercado astronauta, né? A gente quer... E isso é muito bonito, a gente não vê a questão pecuniária, né? A gente não vê, a gente gosta de uma atividade, eu quero ser isso aí, né? E não está nem aí se aquilo paga pouco, se paga bem, se é um lugar de elite, se não é, né? Então você quer ser caixa de supermercado, quer ser maquiadora, quer ser bailarina, quer ser astronauta, essa coisa da criança eu acho fascinante. E aí a vida vai engolfando a gente perde isso, né? A gente perde e esquece os planos que a gente mesmo fez pra gente. Então eu tenho lá o diário e eu esqueci desse plano, né? E para retomar foram precisos, sei lá, 40 anos. Então eu acho que
a gente tem muita coisa para quebrar, né? Tem que quebrar o etarismo. Quando eu penso que a Conceição Evaristo publicou o seu primeiro romance com a idade que eu tenho hoje, e eu, com a idade que eu tenho hoje, eu já tenho 4 romances, um livro de contos, um prêmio Jabuti, né? A gente vê o quanto a gente caminhou, né? Em pouco tempo. E isso enche o coração de esperança. Eu me lembro do meu primeiro evento assim, literário, né, que eu fui, eu com essa dificuldade, né, de achar que, sei lá. Aí eu me lembro que meu pai pegou, foi numa gráfica, ainda era o tempo, e não faz tanto tempo assim, né, e ainda era o tempo do cartão. Aí ele pegou um cartão, foi lá numa gráfica, mandou fazer um cartãozinho com uma máquina de escrever, meu nome, meu e-mail. Eu quero que você dê isso aqui para todo mundo que se aproximar de você. Aí estava lá, Eliana Alves Cruz, escritora. Isso foi muito importante, né? Porque uma validação em casa e uma concretização. Às vezes a gente precisa ver o nosso nome impresso num negócio, né? Para acreditar. Então, eu acho que é incrível, é fascinante esse movimento. E eu me lembro como eu fui, como eu vim para essa foto, né? Foi um dia, eu me lembro que era um dia assim, friozinho também, né? Tava meio frio, meio chuvoso. Eu vou, não vou. Aí eu vou sim. Porque não é uma experiência. Não é escrever um ato solitário, mas não precisa ser a partir do momento que você publica, você precisa. Né? A gente precisa estabelecer pontos com outras pessoas. Não, vou sim. Aí me lembro que foi sempre uma aventura. Cheguei, e eu cheguei e já estavam tirando a foto. Eu me joguei assim, sabe? Aquela coisa assim, meio câmera lenta, assim, me joguei na foto. E foi muito bacana. Então, é só elogios, né, para essa iniciativa que, enfim, tomou o país. Eu acho que vocês duas falaram muito sobre a complexidade de responder essa pergunta, até por essa complexidade de dizer o que é ser escritora e o que é ser mulher, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe trabalhava muito e quem cuidava de mim, acho que grande parte das famílias brasileiras, minha avó. Minha avó é uma mulher viva ainda hoje, de 93 anos, que nunca foi alfabetizada. Ela foi empregada doméstica a maior parte da vida e depois cuidou das 6 filhas, dentre elas a minha mãe. E ela, até hoje, ela é uma grande contadora de histórias, assim. Inventa histórias. E não são histórias que antes eu achava assim, todo mundo conhece isso. Mas não, eram histórias que ela inventava para mim e para os meus primos e para a filha mais nova dela, que é a minha tia Paula, que na época era jovenzinha também. E eu ficava muito impressionada quando eu estava me alfabetizando que ela não podia escrever essas histórias, ela não podia registrar essas histórias, ela não podia deixar para a posteridade. E para mim ali nessa casa, a escrita estava muito no lugar de todas as outras coisas que ela fazia que não podiam ser registradas. Então, ela cozinhava muito bem. Então, quando alguém perguntava, como é que faz esse bolo, como é que faz essa moqueca, ou como é que faz esse estrogonofe? É no olho, eu não sei. Então, para você entender o que ela fazia, você tinha que estar do lado dela, observando o que ela fazia. E nisso, eu e minha prima, quando a gente ficou maiorzinha, a gente decidiu que a gente ia, de alguma maneira, alfabetizar a minha avó. Foi uma missão infantil, que a gente não conseguiu, a gente falhou nessa missão. Ela ficava muito sem paciência, ela dizia que aquilo já não era para ela, e foi aí que a gente foi descobrir a série de violências que ela sofreu para não ser alfabetizada. Tipo, ela era canhota, na época não podia, a professora batia nela, ela teve que começar a trabalhar porque a mãe morreu. Então, para ela, aquilo tudo já era uma violência que impediu ela, não de ser escritora, mas de ser simplesmente alguém que podia ler e escrever. E isso sempre ficou muito comigo, e eu ficava pensando, cara, um dia eu vou escrever essas histórias dela. E eu fiz um livrinho para minha filha depois, quando a minha filha nasceu. E aí, me assumir escritora foi muito um lugar de registro de memória, né? O meu segundo livro é um livro de não ficção, é um livro de ensaios, e onde exatamente eu dedico esse livro para ela, para falar sobre as histórias de mulheres que não puderam ser contadas, né? Experiências silenciadas do feminino.
E aí tá lá, tô falando de aborto, tô falando de assédio no trabalho, tô falando de rivalidade feminina, que são coisas que são ditas como especificamente nossas, né? Mas como você bem falou, somos minoria mesmo, a gente é uma minoria política, mas a gente não é uma minoria quantitativa, né? Essa experiência feminina, ela existe massivamente. A gente só não é autorizada a dizer ela em voz alta. A gente só não é autorizada a registrar ela. Assim como de uma forma radical a minha avó foi impedida de registrar essas experiências dela, as histórias que ela criava, de alguma maneira a gente é impedida de registrar essas experiências porque elas ganham um selo, né? Então é literatura de mulherzinha, né? Eu lembro que nos anos 90 tinha isso, né? Tipo, isso aqui é literatura de mulherzinha, todas as capas cor-de-rosa, assim, né? Tipo, nas livrarias. Como se essas experiências elas não fossem humanas, né? Elas estão dizendo, essas experiências que vocês têm para contar, elas não são humanas, elas têm um viés aqui, né? Então, assim, foi difícil para mim me admitir escritora. Eu primeiro tive blog, eu sou uma millennial mesmo, né? Tenho 40 anos, assim, eu sou old millennial. Foi a primeira millennial a nascer, eu acho, né? Tive blog, e aí eu editei um projeto que juntava vários blogs para escrever em literatura, para escrever em ficção, e ainda assim eu não me senti escritora. Aí eu comecei a publicar em zine, ainda assim eu não me senti escritora. E aí, tá, o que é ser escritora? Me tornei roteirista, escrevia ficção no roteiro, e ainda assim não me senti escritora. Então, o que era, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu perca minha carteirinha de feminista, mas eu me senti escritora depois que eu tive a minha filha. Eu sei que a maternidade pode parecer muito devastadora para muitas mulheres, e foi para mim, numa certa medida, mas eu tive uma sensação, e aí essa parte que talvez tirei a minha carteirinha, que eu falei assim, eu já fiz o que esperavam de mim como mulher, agora eu posso fazer o que eu quiser. E aí meu primeiro livro eu escrevi no meu puerpério, enquanto eu amamentava, eu escrevi no celular, na madrugada enquanto eu amamentava, ela falou assim, cara, essas histórias finalmente podem sair de mim. Hoje eu entendo que foi uma maneira de me defender um pouco, né? Uma maneira de dizer que eu podia fazer aquilo, agora eu estava autorizada a fazer aquilo. Foi uma autorização interna, mas que teve um atravessamento do machismo e do patriarcado ali também. Mas tudo bem, porque fiz o livro, publiquei pela Patois, foi ótimo, mas foi a partir da publicação, né? Como é que a gente coloca a publicação nesse lugar de tanta força, né? O papel, né? Você já tinha publicado no roteiro, já tinha publicado na internet, mas ter uma validação externa de uma editora, para mim, aquilo foi muito importante. Deu um alívio, como se agora eu tivesse esse selo, agora eu posso me dizer escritora. Posso dizer também que essa sensação ela não é permanente, né? Ela está sempre em luta, ela está sempre em disputa. Porque depois disso, e aí? Quando é que vem o próximo, né? Quando é que vem o outro livro? Você é mesmo escritora? Você não escreveu um romance? Você escreveu um conto? Você escreveu um ensaio? Você não escreveu... Acho que a autorização que a gente se dá, ela às vezes é uma autorização que depende de muitos fatores externos e de regras de um jogo que não foi a gente que decidiu que jogo era esse, né? Eu acho que nesse momento eu posso me dizer escritora. Não sei se amanhã e depois de amanhã eu posso me dizer, mas nesse momento, nessa mesa, eu posso me dizer escritora. Eu acho que todos nós que estamos aqui precisamos descobrir autorizações que talvez não passem por essa regra do jogo que não foi a gente que decidiu. Boa tarde a todas e a todos. Nossa, essa pergunta é bem complicada, porque, na verdade, eu ainda não me sinto escritora, sabe? Ainda mais pelos atravessamentos, né? Por ser uma mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher que ainda está no seu processo, né? E eu costumo dizer que o meu processo é o meu sucesso, né? Então, quando eu termino uma poesia, eu sempre falo assim, nossa, será mesmo que foi eu que escrevi, sabe? Eu fico muito nessa pegada da impostora. E no início, quando eu comecei, eu sempre fui muito pobre, né? Morava me sinto um pouco Carolina aqui, sabe? Carolina Maria de Jesus, porque a gente morava num barraco, minha mãe está aqui, a gente morava num barraco de madeira, né? Não tinha nem banheiro, para vocês terem noção.
e eu não tinha, assim, muito com o que escrever, assim. Meu pai, eu lembro que meu pai é da Colurbe até hoje, né? 40 anos na Colurbe, já se aposentou, mas continua na ativa. E quando eu ia ver ele no trator e tal, eu ficava catando alguns cadernos para poder escrever, né? Então, eu achava coisas, lia e também conseguia ter inspirações para poder escrever. E depois de tudo isso, eu comecei realmente a escrever meus poemas. Meus poemas eram muito românticos, né? Apaixonados de adolescente. E somente em 2008 eu consegui fazer uma publicação independente. Participava de um sarau na Rocinha, chamado Letras da Favela. Esse sarau era um sarau composto, por sua maioria, homens, né? Tinha apenas 2 mulheres. Essa mulher, ela desistiu de participar do sarau, porque tinha filhos, tinha uma vida muito atribulada, e ficou eu lá, com aqueles homens, né, intelectuais, aquela coisa toda, e eu fui seguindo. A ideia, nesse momento, era fazer uma antologia, né, 2 escritores da Rocinha. Só que isso não prosseguiu, porque os homens também desistiram. E aí eu falei, nossa, mas eu quero muito fazer, eu vou fazer. Então, eu vou seguir. E consegui organizar, com a ajuda de um dos amigos lá, né, o que ficou, né, que queria realmente organizar a antologia, e ele me ajudou. Aline, a gente vai fazer isso, né, durante todo esse processo, você vai fazer isso, vai organizar suas poesias, e consegui, em 2008, fazer essa publicação de forma independente. Paguei para ter meu livro chamado Minhas Pétalas, hiperapaixonado lá. Hoje eu já escrevo poesias mais afrocentradas, poesias enganjadas, né? Eu tenho uma poesia que ela fala sobre o corpo, né? E o como você deve se sentir bem, né? Em ocupar o seu corpo, né? Em gozar com o corpo que você tem, gozar a vida, gozar, enfim, sem padrão, né? Sem padrão. Então, assim, eu estou buscando ter essa visão de escritora ainda, né? De me sentir escritora, mas fazer parte do livro já foi muito importante, não só para mim, que estou aqui representando toda uma comunidade, né? Toda uma mulherada ali que também não tem essa ideia de será que eu sou escritora? Eu ouvi muitas dizerem isso. Eu falei assim, não, você é assim. Vai lá, pega a sua poesia, vai levantar lá, mesmo que seja manuscrita, porque a gente vai tirar essa foto. Então, assim, é muito importante para a gente, porque isso dá muito mais força. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha parceira, que também organiza o Sarau Ciranda comigo, que é linda, está ali, maravilhosa, Linda Si, também faz parte, né, da foto, na Rocinha, junto com a Lady Jane. E eu falei para ela, a gente precisa organizar uma antologia do Sarau Ciranda. Nós temos as escritoras, nós temos os escritores, os homens parceiros, que também frequentam o Sarau. Então, a gente está sempre nos organizando para poder fazer parte, né? E resistindo, né? Apesar de tantas dificuldades. Então, assim, depois desse livro, durante a pandemia, eu participei de outras antologias, de outros saraus. Então, é isso. Eu acho que o processo é esse, é estar aqui. Isso, para mim, já é um grande sucesso. Agradeço. Obrigada. Obrigada pelas respostas. Eu queria dizer que agora que eu reconheci a Linda Si, que eu lembro do videozinho da Rocinha, enfim. Isso que vocês estão falando também é uma coisa que, enfim, essas fotos trouxeram à tona também, né? Como tem muitas mulheres em locais que a gente não imaginaria, né? Nesse local, né? Que a gente imaginaria que seria uma mulher escritora, e elas estão lá escrevendo, né? E
esse momento da foto promoveu muitos encontros, né? E desencontros também, mas enfim, também promoveu muitos encontros. E os encontros também criam conflitos, mas enfim. É importante que esses encontros aconteçam, né? Para a gente conhecer mais as outras pessoas, as mulheres que estão escrevendo. E a gente. E a que a Eliana falou, né? A questão de você se sentir à vontade em um lugar como a Biblioteca Nacional, numa universidade, num museu, ou então nesse lugar de escritora, isso a gente viu na foto de São Paulo também, né? Que foram poucas mulheres negras, quantitativamente falando, na foto de São Paulo. E aí, uma das organizadoras, a Esmeralda Ribeiro, falou, não, isso aqui tem que ter... A gente tem muito mais escritoras negras aqui em São Paulo. Então, aí se elas marcaram um outro dia, fizeram uma outra foto, que também está aqui, é uma foto numa escadaria do Bexiga, tinham muito mais escritoras, mas também uma pequena quantidade do que elas são, do que a quantidade que elas estão mesmo escrevendo. E tem muito essa questão de como... não sei se necessariamente integrar, mas como promover esses encontros também dessas mulheres que têm origens diferentes, raças diferentes. Isso a gente teve questão também de tentar chamar escritoras indígenas em São Paulo, tivemos algumas escritoras trans, enfim, é toda uma questão, né? E eu queria perguntar para vocês como é que vocês pensam que a gente pode continuar promovendo esses encontros, né? Porque eles também são muito importantes. Para a gente conhecer outras escritas, conhecer outras experiências de vida, outras trajetórias, e enfim, e a gente se conhecendo mais, né? Enfim, acho que é isso que eu queria perguntar. Eu sei que é difícil também, gente. Eu não queria fazer essa pergunta, mas mas é importante. Pode. Uma coisa que eu acho incrível desse dia da foto, né? E as fotos ocorreram, em sua maioria, no mesmo dia, né? No dia 11 de junho do ano passado. Eu me lembro de ter acordado, estava friozinho, estava meio chuvoso aqui no Rio, e aí eu pensei, ai, que preguiça, era, sei lá, domingo, nem era tão cedo, mas... E carioca, né? Chove, você já desiste de fazer qualquer coisa. Aí eu falei, não, vai ser legal e tal. Aí cheguei e comecei a ver as escritoras chegando, aquela quantidade, né, de mulheres e tal. Eu fiquei tão emocionada com aquilo, porque eu pensei, gente, qual é a chance, né, de num dia, e sabendo que isso estava acontecendo em outra cidade, qual é a chance de num mesmo dia as pessoas saírem de suas casas, apenas não, porque a gente vê, né, o desdobramento, a importância disso. Mas qual a chance das pessoas saírem de suas casas para se encontrarem ao vivo, né, presencialmente, num lugar, para tirar uma foto que, a princípio, não ia ser mais do que um registro, né? E o que surgiu disso depois... Para mim, a foto já era assim um grande acontecimento, porque eu acho que a gente tem uma vida tão atribulada, né? Assim, a gente está sempre reclamando da correria, da pressa, da falta de tempo. Então, a ideia é isso, de saber que tinham grupos reunidos em vários lugares diferentes do Brasil, cidade pequena, cidade grande, eu já acho incrível, né? A gente sair da virtualidade e poder se reunir da mesma maneira como a gente está aqui hoje conversando, né? Eu acho que tem um desafio, que é o desafio do nosso tempo, né, assim, de forma mais geral, das atribulações de cada um, como promover mais encontros nesse mundo louco e corrido. Mas acho que tem esse desafio, sim, Paulo. Não vou responder, porque eu não sei, de como a gente consegue furar bolhas, né? Porque eu acho que a gente tem essa tendência também de conhecer o que está mais próximo, de conviver com quem está ao seu redor no dia a dia, de alguma forma. E
E eu acho incrível a gente ter esse livro com essa quantidade de nomes, né, de tantas escritoras identificadas. Eu acho que isso é uma baita fonte até de pesquisa, assim, dos nossos dias, né? Acho que o livro ele acaba cumprindo esse papel também de ser assim, a nossa enciclopédia quase, né? Assim, mas eu acho que aos poucos a gente vê alguns movimentos, e eu estou pensando aqui agora nos clubes de leitura, né, que surgem, e que eu acho que hoje a gente tem vários, grandes, pequenos, virtuais ou não. Eu acho que esses movimentos dos clubes de leitura, eles têm uma força muito grande de agregar, né, pessoas com o mesmo interesse, e daí você começa a descobrir coisas também, e eu acho que tem um movimento que o pôster do livro deixa claro, né, essa sobrecapazinha do livro vira um pôster, a Paula vai abrir, que diz que uma escritora puxa a outra, e eu acho... Eu percebo muito esse movimento no dia a dia mesmo, né? Aqui tem. É lindo isso. E aqui Ele é muito lindinho, as né? fotos de todas as cidades, né? Com o nome de todas as escritoras em ordem alfabética. É genial. É muito lindo, né? Tô pensando em dar uma pregadinha lá em casa. Eu fiquei, a gente vai botar na parede, mas eu boto que lado, né? Que faz um sanduíche de vidro. Oi? Faz um sanduíche de vidro. Sim, vidro com vidro, né? E aí você consegue... E temos uma sacola também, tá, gente? A sacola é lindinha, Temos gente. uma sacola. Cadê? Tá bem ali? Mostra aí, Cláudia. O merchan tá A sacolinha. Desculpa, Júlia. Não, mas acho que é isso. Acho que esse movimento, né, acho que essa frase, uma escritora puxa a outra, ela diz muita coisa sobre um movimento que eu acho que é muito real. Eu vejo isso muito no dia a dia. Eu acho que a gente, às vezes, esquece o poder da ferramenta analógica, né? Eu li esse livro, acho que você vai gostar, olha aqui, descobri uma autora... Caramba, tem esse grupo, olha esse sarau, esse site, essa antologia. Eu acho que isso vai criando uma onda, né, de indicações, enfim, acho que isso vai despertando. Eu acho que hoje a gente tem um cenário mais inclusivo de diversas maneiras. Eu concordo inteiramente com a Eliana. Eu acho que a gente tem muito ainda a conquistar. Tem muitos obstáculos, tem muito a se fazer, muitas bolhas a serem furadas, mas acho que tem um direcionamento, né? Acho que a gente tem conseguido, de muitas maneiras, fazer movimentos novos e puxar escritoras e puxar leitores e botar essa roda, né, para girar. Pois então, esse é um desafio tanto, né? Eu fico pensando sempre que por que a gente veio, né, e atendeu esse chamado dessa foto? Porque é um momento histórico. Eu acho que todo mundo quer fazer parte da história. Todo mundo quer ter essa história para contar, né? Todo mundo quer fazer parte. E o desafio da nossa sociedade é justamente estimular esse quero fazer parte. Então, óbvio, foi uma iniciativa inédita, foi feita aqui no Rio, aqui no Teatro Municipal, mas pensando no desafio de congregar, a gente tem que tomar a cidade para a gente. Eu acho que não tem que ter medo de pegar o metrô e ir a Pavuna. Você não tem que ter medo de ir aonde as pessoas... Por quê? Quem mora na Pavuna para estar aqui no Teatro Municipal às 11 horas da manhã de um domingo, não vem, gente. E tem alguém escrevendo lá. Então, eu acho que a gente precisa costurar a cidade. Tem o livro do Zoine Ventura, né, A Cidade Partida. Eu acho que já passou da hora da gente botar uma argamassa nessa cidade e costurá-la.
É óbvio que existem os desafios todos da violência urbana, da mobilidade, do transporte, mas a gente tem muitos tentáculos, né? A gente tem muitas formas de estar sem necessariamente... porque, veja, se existe um clube de leitura, sei lá, eu vejo as pessoas me marcam em livros que estão sendo lidos em clubes, em todos os lugares, em todos os bairros. Então, existe um grupo mobilizado ali, né? Virtualmente que seja, mas esse virtual pode vir a ser presencial, é tomar a cidade para si, é tomar a rua para si, é marcar, não é aquela coisa do carioca, vamos marcar, né? Vamos marcar, ó, vamos marcar. A carioca adora fazer isso, né? É marcar e ir, vai você e duas, daqui a pouco é você 2 e 3, daqui a pouco você 2, 3 e 4. E quando você vê um movimento, é assim que as coisas nascem, né? É não ficar esperando que exista uma grande efeméride, é tornar isso parte da vida, né? A gente reclama muito que as crianças, os jovens não se interessam por literatura, as crianças... Mas a gente faz tudo com os filhos, faz tudo com os jovens, mas ler com eles a gente não lê. Então, como é que você quer que a criança coma chuchu se o chuchu nem passa na porta da sua casa? Não há como a criança comer chuchu. Então, acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente precisa naturalizar a presença da literatura no nosso dia a dia, no nosso dia a dia de cidade. A gente precisa lançar mão de todos os recursos que a gente tem, virtuais inclusive, né? Promover encontros virtuais, que facilita a vida, né? De um celular, às vezes a pessoa consegue participar. E tomar a cidade para si, não ter medo de ir a alguns lugares, buscar a companhia uma da outra e promover. Eu acho que foi uma grande chacoalhada, né? Para a gente se olhar, porque eu acho que a gente vive em um tempo que a mídia ela cria algumas ilusões, né? Tem algumas ilusões, a gente tem algumas coisas muito que você não consegue ver. Você fala assim, algumas verdades que a gente acha que são absolutas não são, né? Não, absolutamente não são. E a gente viu agora no nosso período recente, na nossa história recente, como a gente achava que estava posto, por exemplo, que a escravidão é um absurdo. Não está posto, não está posto, né? Todo dia, todo mês a gente tem um caso de situação análoga à escravidão quase que na nossa porta, nas grandes cidades. Então, não está posto que aquilo ali foi um absurdo. Não está. Então, a gente precisa entender, né, que a gente tem uma sociedade plural e que o que é óbvio para a gente não é para muita gente, e é isso mesmo, é sobre isso, né? E que a gente tem um território a conquistar. Eu acho que assim como as pessoas que se sentem intimidadas de passar nessa calçada e entrar nesse prédio, a gente também se sente intimidado de passar em determinados lugares e entender aqueles lugares como nossos ou fruto de coisas que a gente mesmo produziu. As desigualdades, gente, a gente produz, a gente contribui com elas todo dia, no nosso consumo, na nossa forma de... todo dia. Então, se existe determinado espaço, a gente tem um dedinho ali também. Então, eu acho que desnaturalizar determinadas coisas e naturalizar outras vai fazer com que esse seja um movimento orgânico, né? A gente vai fazer com que a gente tenha... E falando da literatura, do livro, né? O livro físico, é a tecnologia antiga e que funciona, gente. Se tiver um grande apagão elétrico e acabar a internet, a gente tem gerações inteiras que não vão ter uma foto. Isso é preocupante. Imprimam as fotos de vocês. Façam o favor, é sério isso, porque se o Zé Google lá resolver mudar alguma coisinha no algoritmo lá, acabou. Acabou teu Google Docs, acabou teus livros que estão lá, sabe, armazenados lá. A gente tem que pensar isso. O livro é documento do tempo, é documento das vidas, é documento. Então, a gente tem que encarar a nossa vida como esse documento que a gente precisa preservar. E cada um de nós, cada uma de nós, é um arquivo, é um livro vivo. Se a gente começar a se tratar assim como documento, a gente vai ter mais cuidado uma com a outra e a gente vai querer formar uma biblioteca viva. A gente vai querer estar juntas para formar essa biblioteca.
A Eliana acabou de desbloquear um novo medo para mim. Vai mudar um algoritmo. Pense nisso. Vou perder minhas fotos, vou perder meus textos, vou perder meus projetos, vou perder Menina, eu tô separando lá 800 fotos que eu preciso imprimir. Meus filhos vão ter infância se o negócio acabar. Há muito tempo atrás eu morei em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo. E perto da minha casa abriu, naquela época estava muito na moda, assim, esses tipo coworking, espaço cultural, onde várias coisas acontecem, que me deu uma morrida na pandemia, né? Tipo, esses espaços onde várias coisas aconteciam e você podia sentar lá e pegar um café e usar o computador. E eu resolvi dar um curso de escrita criativa nesse lugar, com contribuição voluntária. Podia pagar o quanto quisesse, era só entrar, botar o dinheiro na caixinha, eu não ia ver quem botou quanto, nada, e a gente tinha um encontro uma vez por semana. E ali, assim, apesar de eu já ter tido uma educação feminista e de estar esclarecida de algumas coisas, dar aquela aula me ensinou muito mais desses espaços coletivos de escrita do que eu já tinha sequer imaginado. Era muito comum, por exemplo, eu era bem mais jovem, assim, eu mudei de São Paulo em 2015, então vejam lá, tem bastante tempo. Era muito comum chegar uma mulher mais velha, por exemplo, a gente já falou de etarismo aqui, uma mulher de 50, 55, 60 anos para sentar ali e ter uma facilitação do seu processo de escrita e falar para mim, não, mas eu já publiquei em revista literária, ou eu já tenho tantos contos, não, mas eu nunca publiquei. E na outra ponta, e essa mulher não se sentia escritora, e na outra ponta chegar menino de 14 anos e falar, eu sou escritor desde os 12. E aí, assim, era uma discrepância tão grande de autoimagem, de quem se via escritora e quem não se via escritora, que depois que encerrou essa turma, eu falei, a próxima vai ser só para mulheres. Porque eu sentia que muitas vezes nesse processo de escrita, leitura, expor o que você escreveu, muitas dessas mulheres, que às vezes eram bem mais experientes, tinham um pé atrás em mostrar o que elas estavam escrevendo. Será que isso ainda é relevante, principalmente nessa questão da idade? Será que isso ainda é relevante porque o jovem está escrevendo assim, assado, falando sobre esse assunto, como se não fosse a pluralidade de perspectivas que fizesse da escrita esse nosso bem tão precioso. Então eu fico pensando não só em construir esses espaços coletivos onde a gente pode ler, onde a gente pode escrever, onde a gente pode promover esses encontros, mas onde esses espaços sejam seguros para as pessoas se sentirem, e as mulheres se sentirem, as pessoas negras se sentirem, as pessoas LGBTQIAP+, que agora tem um P a mais, gente, se sentirem seguras para estar nesses espaços e compartilharem as suas experiências, assim. Eu vejo que aqui no Rio de Janeiro estão rolando várias iniciativas, a própria Janela tem, assim, eu moro perto, né, eu passo ali naquela calçada, se não tem um dia que está acontecendo alguma coisa errada, inundou o Rio de Janeiro, teve um grupo de profissionais de saúde que abriu um espaço coletivo, muito legal isso, né? Uma biblioteca, livraria, espaço coletivo de leitura. Recentemente, uma amiga minha, Janaína Abílio, lançou o seu segundo livro. O primeiro livro dela, o lançamento dele, foi num grupo de leitura escrita cultural em Manguinhos. Então, assim, como a literatura também tem esse poder de fazer a gente atravessar os territórios de quais a gente está acostumado, né? Acho que eu nunca vi uma playboyzada tão grande chegando em Manguinhos num dia de semana, que foi o quê? Através da literatura dela, do texto dela. O texto dela tão poderoso, era um texto que contava um trabalho de parto da avó dela. E foi um texto tão poderoso num grupo de leitura que mobilizou as pessoas para atravessarem a cidade e para estarem ali e promover aquele encontro. Então, como a gente tem nas nossas mãos esse poder, né? Esse poder de contar histórias, esse poder de fazer com que essas histórias mobilizem pessoas, mobilizem emoções e façam a gente atravessar essas fronteiras e ver que essa cidade pode ser para todos, tanto para quem tem medo de entrar aqui na Biblioteca Nacional, quanto para quem tem medo de atravessar o Brasil e ir até Manguinhos, por exemplo. O que eu sinto falta, assim, eu acho que, assim, tipo, eu não sei como a gente poderia fazer isso, talvez, cara, tipo, a internet é maravilhosa, né? Tipo, esse primeiro blog que eu tive, que eu tinha amigos escrevendo em Curitiba, em Salvador, em Porto Alegre, em Goiânia. Pô, lindo, né? A gente promoveu esse encontro maravilhoso quando a gente tinha a internet ainda como essa utopia, né?
Eu, particularmente, no início da internet, no início dos blogs, eu achava assim, gente, acabou, a informação está democratizada, a verdade vai aparecer sempre. Corta para, né, 2016, fake news, caos, né, e a gente vendo como essa ferramenta pode ser usada também para apartar as pessoas, para separar as pessoas. Mas eu sinto também que falta da gente trazer um pouco da responsabilidade para si, e eu me coloco nesse lugar de como que a gente conecta todas essas informações. Eu tenho, sei lá, quantas contas de literatura, sarau, livraria, que nem sempre chegam até mim, né, a não ser que você coloque lá o sininho para saber o evento que está acontecendo. Mas, assim, acho que falta um pouco da gente se conversar mais fora desse espaço, mais no 1 a 1, para entender o que está acontecendo, então, quais os movimentos que estão acontecendo. A sensação que eu tenho é que a gente está um pouco fragmentado nesse lugar, assim. Mas, realmente, eu não sei a solução, porque eu sei que as iniciativas acontecem, esses encontros continuam acontecendo, mesmo que a gente esteja na nossa bolha, né? Eu, na minha bolha ali, da Zona Sul, autora de TV, e alguém do outro lado da cidade, na sua bolha de escritores, e produzindo, e lendo, escrevendo, e que eu não saiba um do outro, como é que a gente pode fazer para que a gente se conheça, né? O dia da foto foi esse dia. Eu conheci várias pessoas nesse dia da foto, e que hoje eu converso e consumo a literatura, e curto, e gosto. As pessoas conseguiram ter acesso ao que eu escrevia também, depois desse encontro presencial. Velho, uma coisa que não acontecia desde 1997, né? Um encontro presencial, onde as pessoas foram e olharam uma na cara das outras, né? Eu acho que isso é fundamental, como a gente pode promover mais esse encontro olho no olho, né? E que esse encontro olho no olho reverbere para que a gente vá abrindo as portas do diálogo. Bem, no nosso caso, a gente costuma ocupar mesmo, né? Ir a muitos lançamentos, né? Graças às antologias que a gente tem a oportunidade de participar, a gente pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Então, seja na Flip, seja na Bienal, seja em outros lançamentos que os amigos mandam para a gente, vou lançar tal lugar. Então, a gente procura estar nesses lugares, né? Seja em Ipanema, seja no Jacaré, na Maré, até porque a gente não tem nenhum medo, né? A gente vive dentro de uma comunidade. Exato, é muita vontade de aprender, de crescer, né, de ocupar, né? E dentro da comunidade da Rocinha, né, vocês já imaginam, imensa, tem uma cultura ali florescendo cada dia, cada minuto, né? Então, temos lá em cima o Parque Ecológico da Rocinha, onde a gente promove um evento que é chamado Encontro Superação, que é um evento, inicialmente era ambiental, para que a gente pudesse limpar o parque ecológico, manter, né, a estrutura lá, tudo direitinho, para que as pessoas não ocupassem de forma irregular, jogando lixo, enfim. Mas aí o que a gente faz? A gente vai lá e leva o sarau, a gente vai lá, somos duas, às vezes somos duas, chegamos lá, eu e Linda já somos o sarau. Então, a gente já começa a recitar, a gente já começa a ampliar, multiplicar, né, as nossas vozes, né. Então, e de lá, como foi o caso da foto, né, que foi bem engraçado o caso da foto, porque foi muito corrido, né, nós fomos as últimas a tirar a foto em dezembro. Então, a gente correu para conseguir a fotógrafa, a gente correu para fazer a convocação, a gente foi buscar até mulheres em casa. Então, e aí a gente foi para esse encontro de manhã. A gente foi para esse encontro de superação porque a gente não podia faltar. Eles são nossos parceiros, conseguiram a fotógrafa para a gente. E aí a gente foi, participou, fez o sarau. Agora a gente vai descer, vai tirar a foto e vai fazer o sarau, né? E a barriga roncando. Só que a gente não organiza evento sem comida, né? Tem que ter. E Lady Jane é a primeira a chegar lá com o bolo, vamos lá, o suco. Então, os dois eventos, né, tem alimentação, e aí foi aí que a gente conseguiu. A gente desceu a favela a pé até a Biblioteca Parque Rocinha para tirar a nossa foto, para unir aquela mulherada toda que falava. E foi muito lindo. Foi muito lindo porque após a foto, aconteceu
o sarau, né? E o sarau é ciranda, o sarau é nossa união, não houve nenhum tipo de desentendimento. E todas compartilharam sua poesia depois, todas leram poesia, contos, enfim, leram um pedaço. Então, foi muito lindo, foi algo muito... que foi organizado às pressas, mas que aconteceu de uma forma muito organizada, né? A gente se organizou para fazer isso acontecer, a gente queria muito. Então, assim como a foto, a gente costuma ocupar querendo muito estar naqueles lugares, entende? Ano passado, eu estive no CIEP, eu fiz um sarau no CIEP, e os adolescentes lá, a gente tem a ideia, né, de que eles ficam uma bagunça danada, não querem saber, não querem ouvir. Na verdade, isso não é verdade, né? Se a gente organizar direitinho, dá para ocupar, eles vão escutar, eles vão recitar Fernando Pessoa, eles vão recitar o seu próprio poema, eles vão organizar, né? Fizeram até o card do evento, né? As turmas lá, então foram organizados por turmas, então saía uma turma, entrava outra, então foi uma correria danada, foram 2 dias de sarau. Então, eu acredito muito nisso, nessa coisa da multiplicação, né? Então, estou sempre buscando aprender mais, durante a pandemia, busquei muitos cursos, assisti muitas lives de escritoras, de produtores, e é isso que a gente tem que passar para eles, né? Eles são os nossos leitores. A gente tem que estar ali, a gente tem que estar ocupando o tempo inteiro, mostrando a literatura para eles, dizendo, isso aqui é algo que está muito perto de você, não está longe. Então, quando eu falei sobre um sarau numa sala de aula, eles falaram, mas o que é um sarau e tal? Eu falei, cara, você tem que falar a língua deles, né? Eu falei, cara, um sarau, uma resenha... que você pode tocar violão, você pode dançar passinho, você pode fazer o seu slam, né? Você pode cantar o seu rap, desde que não tenha palavrão, tá? Dentro da escola não pode, o diretor proíbe. E você pode recitar uma música, você pode recitar algo seu. E é isso, é um sarau. Ele não está longe de você, está muito perto. Aí todo mundo correndo, pegava um pedacinho, quando eu me sentei na mesa para fazer o autógrafo, aí o garoto chegou perto e disse assim, você é o quê? Eu nem percebi isso. Eu disse, eu sou escritora. Aí ele falou assim, eu quando eu crescer também você. Eu espero estar viva para a gente se encontrar e nós dois escrever esse momento. Tinha uma pessoa que anotou palavras que falava tudo direitinho e eu esqueci disso, né? Eu vai esquecendo das coisas. Era muita gente, era muita coisa por ali. E você sabe que depois me mandaram para mim. Eu fiquei assim. Eu fiquei encantada, sabe? Com aquela vontade daquela criança. E depois ele falou assim, você me dá um livro? Eu disse, dou. Aí eu fui, autografei o livro, dei para ele, foi, correu, chamou o irmão, depois chamou não sei mais quem, depois chamou não sei mais quem, e aí eu saí dando o livro, eu sei que eu dei livro à beça. E eu sei que, com certeza, ele vai se tornar escritor. Obrigada, Linda-se, obrigada aí por responderem. Enfim, vou fazer a última pergunta, depois a gente abre aí também para o pessoal. Não imagina. E que é uma coisa que sempre perguntam para a gente, enfim, Júlia, você que é agente literária, vocês que são publicadas, Aline também, que vai atrás das publicações. Todo mundo se pergunta como se publicar, né? Como é que você consegue trazer o livro, né? Porque não é só entrar numa editora, também achar espaço em livraria, enfim, que esse é um grande desafio também.
Enfim, aí eu queria, se vocês pudessem falar a experiência de vocês mesmo, acho que não precisa ser nada muito de autoajuda, assim, mas eu acho que é uma questão que todas nós temos também. Não. Vamos inverter, né? Vamos inverter um pouquinho. Como você publicou a antologia, Aline, junto com os seus parceiros? Então, nossa, depois que eu fiz essa primeira publicação de forma independente, paguei, né, para ter o Minhas Pétalas, eu fiquei 10 anos sem fazer nada. Eu acreditava que aquilo ali ia ficar como herança para os meus filhos, tem um de 23 e outro de 12. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Durante a pandemia, gente, eu tinha muitos livros para vender, porque eu né, depois de publicar, participei de alguns lançamentos e tudo, frequentei os teatros, os lugares para poder fazer as vendas, né? E fiquei com alguns livros lá em casa. Percebi que aqueles livros estavam, né, guardados, mofando e tal. Falei, não, vou fazer lives, vou começar a recitar. E aí, uma das organizadoras das antologias me viu e perguntou se eu gostaria de participar. Eu falei, e agora, caramba, o que eu vou escrever? Eu já tinha muitas poesias escritas, enfim, a síndrome da impostora, né? Não acreditar e tudo. E aí eu falei assim, não, quero escrever algo diferente, quero mudar um pouco essa minha perspectiva, já não sou mais aquela adolescente apaixonada, né? E tudo isso foi após passar por um relacionamento abusivo, né? De 10 anos, que antes era violência psicológica, depois transformou, né, nos outros tipos de violência. E eu falei assim, gente, eu tenho que escrever algo que tenha a ver comigo, com o que eu estou vivendo agora, mas eu não queria escrever nada que fosse negativo, né? Eu não pensei no negativo, apesar de ter passado logo depois por uma depressão e tudo. Eu queria escrever algo que fosse para que essa mulher ela ressurgisse, né? Que ela transbordasse. Então eu escrevi uma poesia que se chama Transbordar, que fala exatamente sobre isso, sobre o quanto você pode viver bem após toda essa tormenta, né? Que é viver um relacionamento abusivo. E depois dessa antologia vieram outras, eu comecei a ter mais inspirações para escrever poemas afrocentrados, falar sobre a mulher preta, sobre a nossa história, falar um pouco sobre a religiosidade. Enfim, foi basicamente isso. E aí surgiram essas publicações, eu participei também na Flip dos lançamentos, né? Agora participei de mais 2, que será lançada na Bienal. E, assim, só felicidade, estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Uma vez, uma amiga minha, que também é escritora, ela mora nos Estados Unidos, ela falou assim, Aline, você não está correndo atrás, você não está colocando foco nisso. Eu falei, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho contas a pagar, mas eu acredito que o simples fato de escrever já é um sucesso para mim, né? O meu sucesso é o meu processo. Estou super feliz com isso. Que fofo. Ele continua te aplaudindo. O meu primeiro processo de publicação do livro, assim, primeiro tiveram os processos de publicação online, né, quando eu fiz o site, ou aquele de quem lhe falei, e procurei escritores próximos de mim, a gente fazia antologias mensais de contos e crônicas e ensaios, mas era muito mambembe, né, gente? Era só um blog onde a gente publicava diversas pessoas diferentes.
Mas o primeiro processo de publicação, e eu acho que isso funciona mais ou menos para mim em tudo, assim. Como eu contei para vocês, quando eu estava no meu puerpério, minha filha recém-nascida, eu comecei a escrever meu livro de contos no celular. E ainda assim eu tinha muito medo daquilo não ser bom o suficiente para ser publicado. E aquilo ficava girando na minha cabeça, será que eu preciso mandar para alguém ler antes? Será que eu preciso, enfim, ter alguém que revise, me diga que é bom, mas quem é essa pessoa? Quem vai ser a pessoa que vai dizer quem? Sem perceber que essa pessoa, na verdade, era eu mesma e era o desejo de publicar que tinha que me mover naquele momento para eu dar esse passo. Até que a Ana Rusch, nossa amiga em comum, né? A gente era muito amiga na época. A Ana Rusch é uma poeta, escritora de São Paulo. Ela falou, eu e uns amigos meus estamos fazendo um projeto de escritores na estrada. A gente está conseguindo um financiamento no Sesc para que todos nós vamos lançar livros próximos um dos outros e a gente vai conversar em diversos Sescs no Brasil para falar sobre esses livros. Aí eu falei, nossa, eu queria tanto ir. Ela falou assim, você tem um livro, né? Você não publicou porque você não quis. E aquilo foi um porradão, assim. Eu falei assim, realmente, gente, o que eu tô fazendo, né? E aí eu entrei em contato com a editora Patois, com o Eduardo da editora Patois, que é a editora que geralmente publica poesia, na verdade, né? Eles têm pouca coisa, agora mais, né? Mas na época era majoritariamente poesia. O Eduardo gostou do livro, ele foi super legal. Naquela época já era um pouco estranho uma pessoa que não se comunicava pela internet, sabe? E o Eduardo, essa pessoa que só tem de telefone, né, cara? Tipo, ele não respondia inbox do Facebook. Eu falei assim, meu Deus, ele odiou. E ele falou assim, não, vamos publicar. E na hora que ele falou, vamos publicar, me deu um paniquinho, assim. Eu falei, tá. E aí, depois disso, rolou. Então, eu vou, dentro de mim, né, eu vou ser escritora. Então, depois que publicar, eu vou ser escritora. Aí ele falou, agora já era, né, que a boneca já foi para ser impressa, então tá tudo certo. E foi assim, foi meio... como tudo acontece na minha vida, foi uma necessidade material, um deadline que me fez avançar e querer publicar esse livro. O Vaca foi muito legal, porque ele me deu... apesar de olhar para ele e entender as diversas fragilidades que ele tem literariamente hoje, ele me abriu diversas portas, inclusive da porta que a gente acredita que a literatura ela só pode ser feita também por um tipo de pessoa. A gente já falou que tipo de pessoa é essa. Que é o cara que pode trancar a porta, né? Que é o cara que ele tem um escritório, sei lá, com um computador muito bom e que ele tem gente para cuidar da vida doméstica dele, que ele fecha a porta, tranca e para trás dessa porta, onde não está o escritor, para trás dessa porta tem a mulher que cuida do filho, tem provavelmente uma empregada que limpa a casa dele, tem uma quantidade de suporte tão grande para esse cara escrever que ele pode se dar o luxo de só terminar esse livro quando ele estiver realmente pronto, quando ele achar que esse livro está realmente perfeito. Eu não tinha isso, eu estava morando numa cidade diferente, onde eu não tinha suporte da minha mãe, onde eu estava com a minha filha sozinha, um bebê que virava à noite. Eu falei assim, eu não tenho esse luxo, eu entendi nesse momento que eu não tinha esse luxo de ficar reescrevendo aquilo até aquilo ficar perfeito. E aquilo também me deu uma autorização para dizer, voltando à nossa primeira pergunta, sim, eu sou escritora e eu posso publicar, mesmo que não esteja na minha imaginação, nesse padrão altíssimo do que seria a literatura que é digna de ser publicada. E eu fui no Escritores na Estrada, e eu fiz as conversas no Sesc, e eu dei oficinas e viajei durante um mês com os Escritores na Estrada. E agora, na pandemia, um grupo de atrizes fez na pandemia uma peça de teatro online baseadas nos contos. Então foi muito bonito também ver o que outras mulheres, depois de tanto tempo, liam naqueles textos, entendiam daqueles textos e podiam reler ele de outra maneira, né, à luz do tempo pandêmico onde a gente estava. O meu segundo livro já foi um processo mais tradicional, assim, né? Eu fiz o projeto dele de ensaios, partindo desse pressuposto, desse chamamento, né, que o nome do livro se chama Monumento para a Mulher Desconhecida, que foi num debate onde eu estava conversando com uma amiga minha escritora e a gente falando, poxa, em todas as cidades do Brasil tem
um monumento para um soldado desconhecido, um monumento para um homem que a gente nem sabe quem é. E tem todas essas mulheres invisíveis atrás da gente, porque a gente também tem essa... a gente teve um período do feminismo que eu acho que a gente olhou muito para as mulheres vitoriosas, né? Quem são as mulheres vitoriosas, né? As mulheres que foram bem-sucedidas, as mulheres que sobreviveram, as mulheres que realizaram. O debate que eu estava tendo com essa amiga, inclusive, era por causa da Hipátia, que é a única mulher que está no panteão enterrada no panteão de gênios da humanidade na Grécia. Só ela, né? Tipo, ela precisou reinventar a matemática para ter o direito de estar lá. Olha só o que ela conseguiu para estar lá. Mas não tem em nenhuma cidade do mundo um monumento para essa mulher que não foi bem sucedida dentro desses padrões do patriarcado do capitalismo, né? A mulher que cuidou de todos os bebês, cuidou dos seus idosos, limpou todas as fraldas, limpou todas as casas, e que, na verdade, ela não teve as histórias dela escritas, como a minha avó, que não foi alfabetizada. Então, esse livro veio dessa necessidade de falar dessa mulher desconhecida, de fazer esse monumento literário para essa mulher invisível, né? E aí esse eu já fiz um projetinho bonitinho, escrevi 2 ensaios, expliquei o que eu queria com o livro, mandei para a Rocco, para a editora, demoraram um tempo para responder, e depois de um tempo me retornaram falando que aceitavam um projeto. Então foi um processo bem mais tradicional, assim. Nossa, tem tanta coisa dentro disso que nem sei por onde começar, né? Nem sei por onde começar, mas eu acho que essa pergunta da publicação, ela está ligada à primeira, né? De você se sentir escritora. Eu acho que, pegando um pouco do que a Renata falou, esse direito da porta fechada, tem uma coisa que é o direito ao silêncio, né? A gente naturalizou, a gente criou na nossa cabeça uma imagem de escritor que é aquele cara branco, obviamente, um homem de classe média alta, um cara... que é a pesquisa, né? A pesquisa lá da Regina Del Castanho. O cara branco, cisgênero, universitário, classe média, sudestino, blá, 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 blá. E aí ele se isola e ele vai escrever a grande obra dele no silêncio, né? Ele vai para uma cabana nas montanhas. Eu tenho uns amigos que fizeram isso, né? Ele aluga uma cabana na montanha. E eu falei, gente, qual vai ser o dia que eu vou ter férias? Quanto mais uma cabana na montanha, eu vou escrever nunca, né? Nunca na minha vida. Nunca vou ser escritora, né? Eu não me olhava com escritora e também, gente, se eu precisar disso aí para ser escritora, acabou para mim. Perdeu. E aí, eu vi o seguinte... tem uma frase que eu nem sei se eu concordo muito e tal, mas né? Bom é o que tem e o ótimo é inimigo do bom, né? Então, se o ótimo é inimigo do bom, eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho, que é essa casa caótica, são esses filhos gritando no meu ouvido, eu lavando a louça e respondendo ao chefe brigando com a outra para a criança não cair da janela, né? Não se matar. Então, é isso, né? Com cólica, com... Essa é a nossa vida, gente. Se a gente for esperar esse momento ótimo, né, para vamos escrever aquilo, não vai acontecer. Isso foi um treinamento, tô brincando com vocês, foi um treinamento que o jornalismo me deu. Eu sou jornalista por formação e jornalista de esporte. E é isso, o cara tá nadando lá, em 5 segundos ele... Como é que é uma prova de 50 livros? É o quê, gente? 20 e poucos segundos o cara bateu o recorde mundial, então você corre lá, entrevista, o cara volta, escreve, já tem outro aqui ganhando uma medalha aqui, não sei o que, já tem uma treta com um jornalista ali... Então eu falei, cara, eu vou pegar essa tecnologia que eu aprendi da minha profissão e vou usar na minha vida. E assim era, amamentando ela aqui, escrevendo aqui. Aí o que vai acontecer? Óbvio que o texto não vai ficar bom. Por quê? Você está jogando às 11, não vai ficar bom. Mas no dia seguinte você vai ler e você vai ver, não ficou bom, vou melhorar. E assim você vai, entendeu? Se a gente ficar esperando escrever a grande obra-prima todo dia, se autorize, né? Acho que a gente tem que se autorizar. Não é mediocridade, né? A gente não deve se permitir, tem um discurso, não é a mediocridade, a gente tem que se autorizar, a ter fases,
né? Se somos artistas, somos escritores, a gente tem fases na nossa vida, a gente tem fases no que a gente escreve também, né? Você tem a fase do Portinari, a fase azul do fulano de tal, a fase regionalista do ciclano de tal, e a gente tem as fases também como artista. E a gente amadurece como artista. É possível e é necessário isso. E a gente tem as fases da nossa vida que a gente precisa entender que, olha, você não vai escrever sua obra-prima na primeira sentada. Não é assim, abre um portal no universo, desce a iluminação, você se banha de dourado, vai lá e escreve Grandes Sertões Veredas. Não é assim que acontece, né? Então é um trabalho, é um exercício e é um prazer. Se isso é muito doloroso para você, tem alguma coisa errada, né? Então eu ficava buscando brechas para escrever porque eu gostava daquilo. A Carolina, ela escrevia com o fogareiro em cima da cama, com a casa enchendo, com o filho gritando, tendo que catar papel, porque ela gostava, ela tinha prazer com as palavras, com o artesanato das palavras. Você vê, mesmo com as construções dela lá, com os erros de concordância, você vê a riqueza do vocabulário daquela mulher. Ela buscava a palavra, ela tentava acertar, ela tinha prazer naquilo. Você vê que a pessoa tem um prazer de descrever aquilo ali, de fazer uma metáfora, sabe? Então tem que ter prazer. Então, isso é o número 1 para você finalmente publicar. Se for o caso também. Se for o caso. Eu acho que hoje a gente tem um leque de opções, tem aí a internet, eu conheço pessoas que têm uma página no Instagram e ok, ela publica ali as poesias na página do Instagram, é um grande sucesso, tem não sei quantos seguidores e pronto, está resolvido para ela, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar o que faz sentido para a gente, né? Eu, quando comecei a escrever, eu comecei pelo Água de Barrela, que é um romance, é uma saga, também, né? Comecei logo com uma coisa fácil, né? Uma saga de 170 anos de história. Vou sentar aqui e vou escrever. Achei que era fácil, porque são as pessoas da minha família. Conheço fulano, conheço ciclano, sei a história de... Quando eu peguei para ver, caramba, eu vou ter que voltar para o banco de história e estudar a história do Brasil, né? Porque a vida daquelas pessoas está mergulhada na história do Brasil. Vou ter que... E foi uma viagem, mas foi uma viagem que eu adorei fazer. Foi fascinante olhar a história por outro ângulo. O que será que ela pensou quando aconteceu isso aqui? Aconteceu a abolição. O que será que passou pela cabeça? Então, foi um exercício maravilhoso. E quando eu terminei o livro, bom, e agora? Eu vou fazer o quê com aquilo, né? Porque a publicação não é um fim em si mesmo. Se você escreve para publicar e para ter sucesso, vai ficar muito ruim seu trabalho, gente. Você tem que escrever porque aquilo é algo que você precisa comunicar. Então, eu escrevi, eu tinha a obra, agora vamos ver como vamos fazer. Óbvio, né? Bati lá em todas as editoras grandes. Quem é Eliana no Tico-Tico, né? Quem é essa pessoa? Aí não rolou. Aí apareceu o concurso da Fundação Cultural Palmares. E eu vou me alongar porque eu preciso falar isso. Está gravado. Política pública de cultura precisa existir. É nosso direito. O Estado precisa investir na sua população para que seja artista. Arte é trabalho, arte é vida. A gente passou uma pandemia, o que seria de nós? O que seria de nós sem os artistas, sem os livros, sem as músicas? Então, eu sou fruto de uma política pública de cultura. Eu sou fruto daquele concurso lá. Se eu não tivesse entrado naquele concurso, e eu entrei no último minuto, no último dia, no último minuto, foi em Brasília o negócio, um rolê enorme, aí minha prima pegou aquelas coisas de filme. Ela botou lá no balcão da Fundação Palmares, faltava meia hora para terminar o prazo. E por que foi assim? Primeiro, que eu não me via como escritora, então eu fiquei protelando. Aí ela falou assim, Eliana, para de palhaçada, me manda esse arquivo aqui. Aí 6 volumes de 300 páginas, impresso, pensa nisso. Ela levou quase que num carrinho e botou lá. Pá, me inscrevi. E ganhei o concurso, eu estou aqui. Não fosse isso, eu não estaria aqui. Por quê? Porque 2015 foi um dos últimos concursos da era Dilma. Logo depois começou toda aquela loucura do impeachment, 2015, 2016. Aconteceu o impeachment. Aí pronto, a vaca para o brejo, acabou, não tem concurso, tem livro, tem nada. Minha surpresa, quem entrou foi o governo Temer. E aí passou uns meses e aí o livro saiu. Se não tivesse sido aquilo ali, aquele concurso de 2015,
Talvez eu só estivesse publicando agora com esse concurso aí da Carolina Maria de Jesus, que eu já tive notícias maravilhosas de que tem muita gente se inscrevendo. Maravilhoso, mais de sei lá quantas mil obras inscritas. Então, talvez eu tivesse aí nessas 2.000 obras inscritas agora, porque veio aquilo tudo, o desespero, a pandemia, não ia rolar, né? Não ia acontecer. Então, política pública de cultura, catem os concursos, vocês merecem, vocês podem se inscrever, inscreva as obras, usa a tecnologia e vê o que faz sentido para você. Você quer mesmo? Você quer publicar? Às vezes basta que você... Temos aqui minha amiga Carla Conteiro, que estava aqui com a gente na foto, ela é especialista em autopublicação, né? Ela é especialista em autopublicação e autopublicação é uma realidade. Agora, quais são os prós, quais são os contras? Finalmente, a gente tem uma opção, né? A gente pode olhar e ver o que é legal para mim, qual é o caminho que eu vou seguir, qual é o sentido de eu estar publicando, né? E vai à luta, e escreva por prazer, e não para que eu um dia ganhe um prêmio. Se eu ficar pensando no prêmio que eu vou ganhar, eu vou escrever coisas horríveis, porque isso não se orienta pelo mercado, isso se orienta por uma necessidade visceral de comunicar e de contar história. Eu acho que a gente tem hoje muitos caminhos diferentes, né? A Eliana já falou de alguns, de autopublicação, prêmios e concursos. A gente tem o Prêmio Sesc, por exemplo, esse edital agora, né, da Carolina Maria de Jesus está aberto ainda? Acho que fechou. Não sei quais são as datas. Está fechado. A gente tem Prêmio Paraná, Prêmio Manaus, não vou lembrar de todos, mas tem uma série de... O Sesc, isso. Tem uma série de prêmios, né, que o resultado desses prêmios é a publicação para uma editora. Hoje você tem diversas plataformas de publicação online, acho que as mídias sociais são uma vitrine, e dependendo do tipo de escrita, elas são um suporte maravilhoso para você né, se divulgar, se experimentar e tudo mais. E mesmo dentro do caminho mais tradicional do livro por uma editora, a gente tem editoras de todos os formatos, feitios, tamanhos, algumas editoras que abrem chamados para receber trabalhos inéditos, algumas editoras que recebem originais de diversas formas, né? E o circuito de editoras maiores, comerciais, editoras universitárias, a gente tem editoras dentro de universidades com seus conselhos editoriais que fazem um trabalho tanto na área acadêmica quanto, enfim, livros menos acadêmicos. Tem muitos e muitos caminhos. Trabalhando numa agência literária, né, a minha experiência mostra cada vez mais isso, que hoje você consegue publicar livros de tipos, perfis, linguagens diferentes do que se fazia 10 anos atrás. Acho que as editoras, em geral, têm tido um olhar também muito mais plural, mais dinâmico e mais diversificado de certas formas. É um desafio, às vezes, fazer com que o editor consiga parar para avaliar um livro, porque é um volume de informação, né, de material chegando, de sugestões o tempo inteiro. Então, acho que a cadeia toda, se a gente pensar do momento em que você senta para escrever amamentando ou na cabana ideal, enfim, na circunstância que for, né, nas circunstâncias mais adversas e nas circunstâncias mais confortáveis, de alguma forma, essa cadeia toda, ela passa por muitas pessoas. Eu acho que o livro e a literatura, a gente tende a pensar nessa solidão, mas no fim das contas é uma rede, tem muita gente envolvida, e o resultado final é que você está escrevendo
para que isso se multiplique pelos seus leitores, né? Então tem uma multiplicação do próprio ofício da literatura e da escrita. Eu, falando muito rapidamente do meu lado de escritora, publiquei formatos diversos, desde zines, que foram ações entre amigos, até chegar numa editora, né, grande. Tive a sorte, o privilégio de contar com a Lúcia Riff, que tem essa agência maravilhosa, que abre muitas portas para muitos escritores e escritoras. E um dos livros, inclusive, foi uma ideia dela, que foi o Manual da Demissão. Eu fui demitida e estava sofrendo, e ela... eu comecei a fazer umas postagens informais no Facebook, e a Lúcia um dia falou: olha, eu sei que você não está bem, mas acho que tem um material aí a ser explorado. E eu falei: acho que não. E no fim virou um livro. Então acho que as histórias também nascem, às vezes de uma forma muito despretensiosa, e às vezes de um olhar de alguém que enxerga uma coisa que você ainda não viu. Acho que são muitos caminhos e muitas formas de você contar uma história e de fazer chegar essa história, né? Então, gente, estamos... Estamos chegando no final. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eu não sei se vai ter microfone. Enquanto isso, quero agradecer também muito o pessoal da Bazar do Tempo, o trabalho maravilhoso, a Cláudia, a Meira, a Olivia, que estão aqui. Dão uma salva de palmas. Sem elas, o livro não sairia. Aí também tem a Débora, do Financeiro, que não está aqui, está em São Paulo. E, claro, a Suíça, que está em Paris, na sua cabana. Não tô brincando. Tá com o bebê ali batendo na porta. Boa tarde, meu nome é Carla Cíntia Conteiro. Eu quero fazer um comentário sobre esse questionamento que você fez de manter a união, né, as pessoas se encontrarem mais. E eu estou participando de 2 grupos de trabalho para a produção de eventos, que eu acho que tem a ver com isso que a gente estava comentando aqui. O primeiro é o do Mulherio das Letras. Eu não sei se vocês conhecem. É um grupo que já está aí há 5 anos, realiza encontros nacionais, inclusive durante a pandemia aconteceram esses encontros, e o desse ano vai ser no Rio, e eu estou participando desse grupo de trabalho na produção. Então, assim, eu queria convidar todo mundo a ficar atento às redes sociais, porque é um momento precioso para a gente se encontrar, para a gente estar junto, né? E vai acontecer agora em outubro. Então, a gente está na produção disso. Sigam nas redes sociais, que as coisas vão acontecer e vai ser legal encontrar todos vocês lá. E o outro grupo de trabalho é o grupo de trabalho da Flirena, que é do Clube Renascença, né? Também estou participando da produção desse evento, que também é em outubro, mas é mais para o início. E eles vão abrir um edital para participação, para exposição, para venda de livro, participação em mesas, em oficinas. Então, todas estão convidadas a se inscreverem e participarem da feira, da festa literária. Então, é esse convite que eu tenho para fazer para vocês. Sigam o Clube Renascença e o Mulherio das Letras, que tem coisa boa vindo por aí. Oi, boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de estar assistindo, né, essa mesa. Eu sou Carolina Costa, né, Carolina da Costa Barbosa. Eu participei da foto e, assim como a colega, eu também faço parte do Mulherio das Letras. Eu conheci através do Mulherio das Letras Ceará, porque eu participo do coletivo Enluaradas, organizado pela Patrícia Cacau e Marta Cortesão, né, e elas têm essa conexão com o Mulherio das Letras Portugal e de outras cidades. E aí fica o convite também para a reunião do Mulherio e para a gente divulgar, né, mais umas às outras, que às vezes é difícil com essa questão dos algoritmos também, né? Então fica a divulgação, né, do Mulherio das Letras, o Rio de Janeiro, Ceará, Portugal, o coletivo Enluaradas,
E também o blog Feminário Conexões, eu tenho uma coluna lá, junto com a Marta Cortesão e outras escritoras incríveis. Né? Minha coluna é A Linguagem do Batom Vermelho. E parabéns a todas, e agradeço por essa reunião ter existido. Oi, eu sou a Rayane Cristine, eu tenho 17 anos. Eu comecei a escrever, né? Eu já tenho algumas antologias e eu queria fazer uma pergunta para todas as 5, que seria: como vocês lidam com os bloqueios criativos durante o processo de criação de livros e como vocês lidam com as críticas durante o processo da escrita e depois da publicação? Alguém quer começar? Aline? Bom, não é fácil. Durante o processo da escrita, né, sou eu lutando comigo mesma, né? Depois da publicação, eu vou te confessar que eu fico bem crítica, assim, muitas coisas que eu já publiquei, eu já não gosto, eu já não quero recitar, e aí eu já escrevo outra coisa, eu falo, caramba, tá muito lindo isso aqui, é isso aqui que eu quero recitar, e às vezes eu levo até manuscrito mesmo, sabe? Eu sou bem coroa nesse ponto, eu não gosto de usar celular, fico nervosa quando eu vou recitar. Então, é isso, eu sou bem eu sou bem crítica, e, assim, já recebi muitas críticas também, porque eu não tenho ainda a minha graduação concluída, toda a minha trajetória foi muito complicada, educacional, eu tenho dislexia, né? Então, assim, tudo é muito mais complicado quando você tem essas coisinhas assim, né? Então, mas eu gosto de escrever, então independe assim da crítica, tal. Eu estou ocupando, eu estou falando, dá aquele friozinho na barriga, mas eu vou com um friozinho na barriga mesmo. Acho que teve uma coisa que a Aline falou aqui que é muito importante sobre o processo ser a vitória, sabe? Tipo, você conseguir sentar e escrever já é um momento onde você foi bem-sucedida. Eu tenho um processo de escrita que, assim, às vezes eu tenho muito a sensação de que existem forças dentro da gente, né? Existe a força da autocrítica, existe essa força libidinal, criativa, que faz a gente querer colocar o que a gente quer no papel, mas eu acho que, principalmente para mulheres, óbvio que eu vou estar generalizando aqui, mas assim, o patriarcado nos ensina desde muito pequenininhas a agradar, né? Então, assim, não necessariamente você vai estar escrevendo porque aquilo é verdade, porque aquilo é o que você quer dizer e aquilo é o que precisa ser dito. Muitas vezes existe, que assim, dentro de mim tem 2 lobos, não tem nada. Às vezes tem uma garotinha querendo agradar a alguém ou agradar a essa imagem feminina, assim, de ser boa, correta, de tirar nota 10, eu que era nerd, assim, de levantar a mão na frente, entendeu? Eu acho que para mim, pelo menos, essa é a luta interna mais difícil de vencer. Quantas vezes eu já estava assim, com, sei lá, 10 páginas, eu li aquilo e falava assim, isso não é o que é preciso ser dito. Isso sou eu tentando atender alguma coisa que não sou eu, tentando atender alguma coisa que não é verdade, não é exatamente aquilo que eu quero escrever. Posso dar um exemplo de um texto específico, porque esse eu compartilhei o processo dele na minha conta no Instagram, que é um ensaio chamado Interlúdio, que é um ensaio que eu falo sobre um aborto espontâneo que eu tive em 2021. E aí, no início, o primeiro texto que eu escrevi era muito assim, tipo, coach de superação. Nossa, e depois, e a vida, e etc, 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 etc. É aquilo, né? A gente precisa deixar dormir, o texto precisa dormir, né? Pra gente ver o que ele acontece no outro dia. Tipo, quando eu li aquilo no outro dia, eu falei, não é
nada disso. Eu tô um pano de chão, eu tô destruída, sabe? Tipo, como é que eu vou falar de superar uma coisa que eu não superei? Sabe? Não faz o menor sentido escrever sobre isso. E quem estiver lendo lá na ponta, das duas uma. Ou essa pessoa que vai ler lá na ponta e que passou por isso vai olhar e vai se sentir péssima, porque olha lá, essa superação maravilhosa que aconteceu em 2 segundos, ou vai ver que aquilo não é honesto, aquilo não é de verdade. Então, muitas vezes, principalmente estou falando dessa escrita de não ficção, isso acontece na ficção também, mas na escrita de não ficção, eu acho que a gente tem que tirar essa capa do que atender ao outro, atender essa ideia, principalmente que a gente tem agora à disposição nas redes sociais, de que existe uma maneira certa de ser escritor, uma maneira certa de ser mulher, uma maneira de se apresentar, e um texto correto que vai funcionar de alguma maneira. Então, eu sou muito obcecada com isso. Assim, isso é honesto? Isso é de verdade? Eu estou querendo dizer isso mesmo? Estou querendo dizer isso mesmo ou estou querendo que as pessoas me ouçam dessa maneira ou me vejam de uma certa maneira? Então, sim, tem muitos escritores que têm medo da exposição. Então, gente, estamos nos expondo, sim. Isso acontece na ficção também. Recentemente, eu estava escrevendo um projeto que falava sobre o protagonista desse projeto, o protagonista masculino desse projeto era um homem alcoólatra. E aí veio um feedback falando assim, mas é uma comédia, tá muito pesado. Será que a gente não pode pular para o futuro onde ele está curado? E eu queria muito fazer esse projeto. E eu pensei, meu Deus, caraca, claro, tudo bem, vamos pular 200, 20 anos no futuro. E aí eu lembrei, você viu Marte 1? Vocês viram Marte 1? É um filme maravilhoso, do filme de plástico, uma galera incrível, e que tem um personagem alcoólatra. E esse filme tem momentos de melodrama emocionantes, e esse filme tem momentos hilários. E eu fiquei pensando, eu não vou mudar isso, porque, no geral, as pessoas não se curam. Isso é uma condição que você leva para a vida inteira. Então, assim, eu não posso dar um passo atrás porque eu quero aprovar um projeto, entendeu? Então, assim, essa discussão da honestidade, eu acho que é mais importante para mim do que a crítica do que vão pensar, entendeu? Acho que eu teria falhado como escritora se eu tivesse tido todo esse trabalho de escrever e ainda coloquei no papel uma coisa que eu não queria colocar de verdade. Isso é uma coisa, acho que isso é um pouco sobre processo. Agora, eu acho que depois que você publica, lidar com crítica, assim, eu realmente, assim, eu não me incomodo tanto, sabia? Não é um lugar que me pega tanto, porque se eu já tive todo esse trabalho no processo de tirar essas camadas de atender os outros, eu falei o que eu queria dizer. Se alguém disser que está mal escrito, se alguém disser que não é aquilo, se alguém disser... Bom, tá feito, tá publicado, é isso aí. Lidem com isso, inclusive eu. É isso. Então, vamos lá. Processo criativo, né? Eu sou uma pessoa assim, eu tenho muito pouca cerimônia com o texto. Tenho muita pouca cerimônia com a escrita. Eu não tenho essa coisa de olhar o papel em branco e ficar, oh meu Deus, devo ou não devo? Eu vou atacar aquele texto ali, como quem ataca um bife, porque eu gosto de escrever, né? Então, é isso. Então, eu vou escrever, vai ficar ruim, depois eu vou ler, eu vou ver que ficou ruim, vou começar a acertar, e aí começa o nosso TRTT, né? Eu acho que tem alguns temas que me apaixonam e que eu acho que eu preciso falar. Então, eu também eu não tenho cerimônia com o texto, mas eu tenho respeito por quem vai me ler, né? E esse respeito com quem vai me ler me leva a ser honesta também com o que eu escrevo, porque se eu vou falar de um universo, sei lá, o crime do Caso Valongo se passa no início do século XIX, eu não vou inventar um século XIX que, para mim, isso é para mim, veja bem, é sempre tudo muito, muito particular, porque, como disse a Renata, não existe um jeito certo e não existe uma receita de bolo, é o que funciona para mim. Eu preciso ter essa verdade histórica dos fatos para que eu trabalhe em cima delas. Eu sei que é ficção, eu sei que eu posso inventar à vontade, o bom do escritor é isso, a gente pode mentir maravilhosamente, mas eu preciso saber de algumas coisas. Então, eu pesquiso aquele tema, eu converso quando são
universos que onde eu não transito, eu converso com as pessoas que estão naquele universo, né? Eu quero saber o que o Nada Digo de Ti, que a gente não veja, tem uma personagem trans, que é a principal. Fui conversar com as pessoas trans, hoje é uma história que se passa no século XVIII, mas eu fui conversar com as pessoas, como é isso hoje? Será que mudou? Será que não mudou? Será que não... Então, eu preciso disso. Então, eu tenho uma fase de pesquisa, que eu também não consigo dividir, vou pesquisar. Tem pessoas que fazem isso, né? Pesquisa 2 anos, aí depois sentou, engalanada, escreveu. Eu não consigo, não tenho essa paciência, então eu vou escrever, vou pesquisando, e vou escrevendo, dá certo, depois dá certo. Mas, assim, o meu caos, ele é um caos organizado, né? Porque eu vou pesquisando, eu separo lá virtualmente, né? A pastinha da pesquisa de imagem, da pesquisa de texto, da pesquisa... Tem uma pesquisa até que eu faço que é sonora, eu preciso de som, eu preciso de música que me coloque naquela vibe ali daquela história, daquele momento, daquela cena. Então, eu tenho uma playlist de livros, para os livros, né? Então, por exemplo, Água de Barrela eu escutei toda a trilha sonora do Gabriela, lá de 1970, eu não sei o quê. Porque aquela trilha sonora, além de magnífica, ela te coloca na Bahia do recôncavo, do não sei o quê. É incrível, né? Então, eu escutei aquilo, me ajudou. São coisas que ajudam. Então, eu lanço mão de coisas que me ajudem, que são pesquisa, todos os recursos virtuais possíveis, eu tento me organizar e eu tento escrever com essa verdade que a Renata falou, não tentando atender a um desejo, sei lá de quem, mas meu, né? O que eu quero com aquilo ali? Eu sempre procuro qual é a voz que está falando, isso para mim é importante também, né? Quem é que está contando essa história, né? É um narrador onisciente, mas que narrador é esse? Quem é que está falando? Né? Então, eu sempre tento trazer outras vozes para contar, que eu acho isso importante, porque as coisas na primeira pessoa são muito difíceis, para nós, mulheres, muito difíceis. Eu fui instrutora da FLUP um tempo, e foi 2020, que foram os 60 anos do Quarto Despejo, 20 ou 21, não me lembro agora, e aí, 21, e eram só mulheres negras, e aí teve lá no meio do curso, eu dei o seguinte exercício: eu quero que vocês me tragam um texto na primeira pessoa, uma crônica na primeira pessoa. Nossa Senhora, foram 2 temas. A primeira, escrever na primeira pessoa e escrever sobre afeto, sobre amor. Isso foi uma dor, assim, o povo não conseguia, e não sei o quê, não. Eu vi o sofrimento, me deu até pena, né? Mas, gente, se você não consegue se despir para estar aqui, pensa se você quer escrever, porque é coragem. Qualquer coisa que você escreva, mesmo que seja na terceira pessoa, fulano acordou, tem muito de você ali. Muito, né? Então, se você não quer se expor, pensa se você quer realmente escrever. Não obrigado, né? Não obrigado. Porque a gente precisa dessa coragem. E essa coragem de se expor, ela leva à coragem de encarar a crítica. Porque quando você coloca um texto na rua, está na rua, está na vida, é o filho. O filho a gente cria para o mundo, gente. Então é isso, né? Tá na rua, tá no olho do outro. Você está no olho do outro e da outra, está num terreno que você absolutamente não controla, né? Então, esse medo da crítica é muito um medo de se expor, e é muito algo que precisa de terapia, né? Precisa de terapia. Comigo, eu um pouco como a Renata, sabe? Eu tenho os meus processos lá, eu penso muito na hora se eu vou escrever. Na hora que eu escrevo, era aquilo que eu queria ter escrito. Se está na melhor forma para o fulano ou para ciclano ou beltrano, não tem como controlar, não está no meu controle, né? Então, se não está no meu controle, relaxo, está no direito de criticar, de achar ruim, de não querer ler. Eu acho que eu lido bem com isso, sim. Eu acho que as redes sociais deram para a gente também um vício do imediatismo. Então, essa coisa que o texto tem que dormir, a gente não tem essa paciência, e isso produz trabalhos precipitados, né? Trabalhos imaturos, no sentido de que precisava ficar um pouquinho mais,
né, na fruteira para estar no ponto certo de você consumir, e aí o troço vai verde e pronto, e desencadeia todo um processo. Acho que acontece muito isso, mas eu acho que eu lido bem por conta dessa reflexão toda, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa ter, um pouco de coragem. Todo artista se expõe, por mais bombado e que seja. Eu me lembro de um show da Beyoncé, a mulher linda, maravilhosa, ela estava lá. Aí um dia aí eu li no dia seguinte uma matéria porque ela usou uma meia calça. Falei, né? Oi? Então ela usou uma meia calça, a Beyoncé usou uma meia calça. Qual é a questão? A meia calça da Beyoncé, a mulher é incrível. Então, crítica a gente vai receber por motivos diversos. Uma vez uma senhora virou para mim e falou assim: nossa, seu livro é muito bom. A história é essa. Cara, eu não escrevi nada daquilo. Eu falei, uau! Ela leu outro livro. Eu não desmenti, obviamente, né? Ela leu outro livro e, ó, tá legal, porque bateu nela daquele jeito. Então, é isso, né? Quem sou eu? Né? E ela leu outra coisa. Então, isso é importante, sabe? A gente ter... Não pode ser esse sofrimento todo, né? É relacionamento. E a gente aprende pra caramba, né? Aprende demais com esse feedback, com essa volta, mesmo que não seja lá muito, muito legal. E a gente precisa olhar o que a gente faz com olhos. Eu tenho um sarrafo muito alto, eu sei que, assim, comigo, né? Eu sou muito exigente comigo, isso é ruim também, terapia, né? Isso é muito ruim, não sejam essa pessoa, mas a gente precisa ter alguma criticidade com aquilo que a gente faz. Então, não se ofendam, sabe? Faz parte. Eu acho que elas já falaram tudo e eu, inclusive, vou adotar para mim esse eventualmente, quando eu tiver uma crítica ruim, eu vou pensar na Beyoncé e... Então tá, gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente já precisa encerrar aqui, que já tá do ano. Agradecemos, mas vamos tirar uma foto, né? Ah, sim, as fotos. Vamos tirar fotos. Então tá, obrigada. Tá. Então tá, obrigada então, gente. Obrigada.